Você já parou para pensar que os mistérios mais profundos das antigas civilizações podem estar escondidos, esperando para serem revelados? E se eu te disser que alguns desses segredos são tão intrigantes que desafiam até as mentes mais brilhantes da ciência? O que os antigos egípcios e outras civilizações deixaram para trás que até hoje permanece envolto em sombras? Será que isso pode abalar a sua crença? Prepare-se para uma jornada onde cada descoberta arqueológica nos leva mais fundo no desconhecido. Vamos explorar 30 descobertas chocantes que podem mudar tudo o que pensamos saber sobre o passado. Será que estamos prontos para desvendar esses mistérios? Será que realmente tivemos a ajuda de extraterrestres para construir esses achados? Fique conosco até o fim e descubra por si mesmo. Número 1. O enigma das caixas de granito, no Serapeum de Saqqara. Perto de Mênfis, no Egito, encontra-se o Serapeum de Saqqara, um local que esconde uma das maiores enigmas arqueológicos da história. Aqui, arqueólogos encontraram enormes caixas de granito, muitas vezes consideradas sarcófagos. Essas impressionantes caixas são esculpidas a partir de blocos únicos de granito com uma precisão que ainda confunde especialistas. Como os antigos egípcios conseguiram criar essas estruturas tão detalhadas e perfeitas, usando apenas ferramentas de cobre, conhecidas por sua dureza limitada? Alguns sugerem a existência de tecnologias avançadas perdidas, enquanto outros acreditam que era pura habilidade e paciência dos artesãos egípcios. Independentemente da explicação, essas caixas continuam a intrigar arqueólogos, engenheiros e historiadores, levantando questões sobre as técnicas de construção do passado. Número 2. A Cama de Tutancâmon. A primeira cama de campanha moderna. Você sabia que o jovem faraó Tutancâmon possuía uma versão antiga de uma cama de campanha moderna? Pesquisadores da Universidade de Musashino, em Tóquio, analisaram um modelo de cama encontrado na tumba de Tutancâmon e descobriram que ela era a primeira cama dobrável de 3 partes já registrada. Feita de madeira e adornada com patas esculpidas em forma de leão, essa cama refletia não apenas a riqueza do faraó, mas também sua paixão por atividades ao ar livre, como acampar e caçar. Apesar de sua condição física limitada devido a um pezambo, Tutancâmon sonhava com aventuras, e essa cama inovadora era uma prova disso. Número 3. A coleção de cabeças de carneiro, no templo de Ranke e Enidos. Em 2023, uma equipe da Universidade de Nova York descobriu algo surpreendente no templo de Ranke e Enidos, no sul do Egito. Mais de 2.000 cabeças de carneiro mumificadas datando do período ptolomaico. Essas cabeças eram oferecimentos votivos, demonstrando a reverência contínua aos deuses por milênios. Além das cabeças, a equipe encontrou uma estrutura palaciana massiva, estatuetas, papiros e restos de árvores antigas, oferecendo uma visão detalhada das práticas religiosas e culturais dos Incas, conectando passado e presente de maneira fascinante. Número 4. A Máscara de Múmia de Wenenbené, uma obra-prima de ouro. Além da famosa máscara de Tutancâmon, existe outra máscara funerária incrivelmente detalhada. A Máscara de Wenenbené, um general do exército egípcio. Elaborada com ouro e adornada com pasta de vidro colorido, a máscara cobre toda a face, pescoço e orelhas do general, terminando na testa com pequenos detalhes perfurados. A simetria quase perfeita e a expressão serena da máscara revelam a maestria dos artesãos egípcios, enquanto a tumba do general continha inúmeras joias e estatuetas de ouro, demonstrando o alto status e a importância de Wenenbené na sociedade egípcia antiga. Número 5. O dente humano na Geórgia. Evidência dos primeiros humanos na Europa. Em setembro de 2022, arqueólogos na Geórgia descobriram um dente humano com mais de 1.800 anos de idade na aldeia de Kemo Horus Mani. Esse achado reforça a teoria de que Dmanisi foi um dos primeiros assentamentos humanos na Europa,
possivelmente um dos mais antigos fora da África. Embora o dente seja muito mais jovem que outros fósseis encontrados na região, ele ainda oferece insights valiosos sobre a migração e o desenvolvimento dos primeiros humanos no continente europeu. Número 6. Tumbas da Idade do Ferro em Corinaldo, Itália. Em 2020, durante a construção de um novo complexo esportivo em Corinaldo, Itália, arqueólogos descobriram uma das tumbas mais notáveis da Idade do Ferro no país. Encontraram um carro funerário e vários artefatos, incluindo um capacete de bronze e mais de 100 vasos de cerâmica, indicando que o enterrado era uma figura de alta estatura, possivelmente um príncipe ou rei da cultura Pizen. Esses achados revelam a complexidade social e as práticas funerárias das tribos costeiras adriáticas da época. Almacém de ferramentas de mumificação no Egito. Imagine descobrir o maior depósito de ferramentas de mumificação já encontrado no Egito. Em Abusir, um grupo de arqueólogos checos fez uma descoberta impressionante. Mais de 350 frascos de cerâmica destinados ao processo de embalsamamento. Esses frascos estavam organizados em 14 grupos distintos, alguns contendo resíduos das substâncias usadas na mumificação. Entre os achados, 4 frascos com inscrições identificaram Himart Enai, filho da dama Artichuru e comandante militar da legião estrangeira no Egito. Curiosamente, embora os frascos estivessem preparados e os rituais realizados, parece que nunca foram usados, sugerindo que Himart Enai conseguiu se recuperar de uma doença grave ou que sua família não ficou satisfeita com o trabalho realizado. Segunda cama de Tutankhamon. Você sabia que o jovem rei Tutankhamon possuía uma versão antiga de uma cama de campanha moderna? Pesquisadores da Universidade de Musashino, em Tóquio, analisaram um modelo de cama do Antigo Egito e descobriram que era a primeira cama de campanha dobrável de 3 partes. Encontrada na tumba de Tutankhamon por Howard Carter em 1922, a cama era robusta, com patas esculpidas em forma de leão e suportes de cobre que suportavam grande peso. A invenção das dobradiças inteligentes permitiu que a cama fosse facilmente montada e desmontada, uma inovação surpreendente para a época. Os pesquisadores acreditam que, apesar de suas limitações físicas devido a um pé zambo, Tutankhamon sonhava em acampar e caçar, refletindo um lado humano e aventureiro do jovem faraó. Número 3. Coleção de cabeças de carneiro no Templo de Ankh e Enidos. Em uma escavação no sul do Egito, no Templo de Ankh e Enidos, uma equipe da Universidade de Nova York descobriu mais de 2.000 cabeças de carneiro mumificadas datando do período ptolomaico. Essas cabeças eram oferendas votivas, demonstrando a reverência contínua aos deuses por milhares de anos. Além disso, a equipe encontrou uma grande estrutura palaciana com paredes de 5 metros de espessura, estatuetas, papiros, restos de árvores antigas, prendas de couro e sapatos. Esse sítio arqueológico é vital para entender a necrópole real do Reino Antigo e o culto a Osíris, oferecendo uma visão única sobre as práticas religiosas e culturais da época. Número 4. Máscara de múmia de Venem Bené. A famosa máscara de Tutankhamon não é a única máscara funerária de ouro no Egito. A máscara de Venem Bennett, um general do exército de Suzenem, é uma verdadeira obra-prima. Elaborada com ouro e adornada com pasta de vidro colorido, a máscara cobre a face, pescoço e orelhas do general, finalizando na testa com 6 pequenas línguas perfuradas. As características faciais são meticulosamente detalhadas, apresentando uma imagem idealizada com uma ligeira expressão de sorriso. Curiosamente, as orelhas não são simétricas, com a esquerda sobressalendo mais que a direita. A tumba do general, descoberta na necrópole real de Tanis por Pierre Montet, continha não apenas a máscara, mas também joias.
pectorais, anéis, pulseras e estatuetas de ouro, além de 3 delicados cuencos de ouro e prata, e uma estatueta representando um carneiro. Número 5. Dente humano na Geórgia. Em setembro de 2022, na nação europeia da Geórgia, um arqueólogo fez um achado extraordinário: um dente humano de entre 1.800 e 2.000 anos de antiguidade. Este dente reforça a teoria de que Dmanisi foi um dos primeiros assentamentos humanos na Europa, possivelmente um dos mais antigos fora da África. O dente, pertencente a uma espécie humana primitiva, veio de uma escavação na aldeia de Kemo Horus Mani. Este local já havia surpreendido o mundo arqueológico nos anos 90 com a descoberta de um crânio humano de mais de 1 milhão de anos. Embora o dente seja muito mais jovem, ainda assim crucial para entender a expansão humana para fora da África. Número 6. Tumbas da Idade do Ferro em Corinaldo, Itália. Em 2020, durante a construção de um novo complexo esportivo em Corinaldo, Itália, arqueólogos descobriram uma das tumbas da Idade do Ferro mais notáveis do país. Embora a identidade do enterrado seja desconhecida, os objetos encontrados, incluindo um carro funerário, indicam que ele era uma figura real, possivelmente um príncipe, ou até mesmo um rei da cultura Pizen. Os Pizen, uma tribo da costa adriática da Itália, eram parceiros comerciais dos antigos gregos, mas foram dizimados pelos romanos em 286 a.C., resultando na perda de sua cultura. Na tumba, foram encontrados um capacete e uma culatra de bronze, armas e mais de 100 vasos de cerâmica, sugerindo o alto status do indivíduo enterrado ali. Número 7. Maravilha acústica de Alapu, Irã. Irã não é apenas conhecido por seus belos edifícios antigos, mas poucos podem igualar a beleza acústica de Alapu, construído durante a Era Safávida no início dos anos 1600. Localizado na Praça Najan, em Isfahn, o palácio apresenta uma sala de música que é uma verdadeira obra-prima de engenharia acústica. As paredes duplas com nichos esculpidos em forma de jarros foram projetadas para absorver ecos e criar um sistema de som quadrafônico, muito antes da existência de tecnologia elétrica. No centro da sala, se você aplaudir, não ouvirá nenhum eco, proporcionando uma experiência única para os convidados do rei, que podiam ouvir cada nota dos músicos, tocando instrumentos como o setar e o kamanchaka. Número 8. Retratos de múmias realistas em Filadélfia, Egito. Em uma antiga cidade egípcia, os arqueólogos descobriram retratos incrivelmente realistas de múmias, junto com outros artefatos. Esses retratos capturam a aparência dos defuntos com detalhes impressionantes, revelando vestimentas, expressões faciais e até acessórios pessoais. Além dos retratos, foram encontrados edifícios funerários, estátuas da deusa Ísis, papiros, restos de árvores antigas, prendas de couro e sapatos. Os papiros continham escritos em demótico e grego, oferecendo informações valiosas sobre a sociedade, economia e religião da época. Esses retratos eram provavelmente de classe média ou elite, dada a complexidade e o custo envolvidos na criação de tais obras personalizadas. Número 9. Serapeum de Alexandria. Os templos eram pilares essenciais nas civilizações antigas, dedicados a deuses e deusas de diversas crenças. Um exemplo notável é o Serapeum de Alexandria, localizado no bairro grego da cidade. Este antigo templo era um destino popular, tanto para peregrinos quanto para turistas, conhecido por seus incríveis poderes curativos e rituais de fertilidade. O Serapeum combinava a cultura egípcia com influências gregas, refletindo a rica história de Alexandria como um centro de conhecimento e espiritualidade. Os rituais realizados aqui buscavam não apenas curar doenças, mas também garantir a fertilidade e prosperidade das comunidades locais.
Número 10. A tumba do rei Tutancâmon. Poucas descobertas arqueológicas são tão famosas quanto a tumba do rei Tutancâmon. Descoberta em 1922 por Howard Carter, a tumba chamou a atenção do mundo inteiro e gerou uma série de eventos misteriosos, incluindo a famosa Maldição de Tutancâmon. Embora muitos associados a maldições tenham morrido após a descoberta, a própria equipe admitiu que a maldição foi inventada para afastar saqueadores de tumbas. Apesar da descoberta espetacular, muitos mistérios ainda cercam Tutancâmon. Seu reinado breve, sua morte prematura e a falta de epígrafe clara em sua tumba, que deveria ter detalhado sua linhagem e feitos. A tumba continua sendo um símbolo vital da arqueologia egípcia, oferecendo insights valiosos sobre a vida e a cultura do Antigo Egito. Número 11. Al-Safien e Hipogeu. Entre as diversas estruturas que arqueólogos buscam nas suas investigações, a necrópole de Al-Safien e seu hipogeu são particularmente notáveis. Localizada na ilha de Malta, no mar Mediterrâneo, esta necrópole neolítica é a única conhecida na Europa. Com uma vasta rede de túneis subterrâneos e inúmeros compartimentos, Al-Safien oferece uma visão única sobre as práticas funerárias e a vida das civilizações neolíticas. Esses túneis abrigam numerosas sepulturas e artefatos, proporcionando informações preciosas sobre os rituais de morte e a estrutura social dessas antigas comunidades. Número 12. Templo de Edfu. O Templo de Edfu, dedicado ao deus Horus, é um dos templos mais bem conservados do Egito, construído durante o período ptolomaico. Localizado em Edfu, este templo impressiona não apenas pelo seu tamanho, mas também pela qualidade de sua conservação. As paredes estão ricamente decoradas com relevos e hieróglifos que narram mitologias egípcias e rituais religiosos. A sala hipóstila, com suas colunas gigantes e tetos decorados, é uma das características mais impressionantes do templo. Além de sua importância religiosa, o Templo de Edfu é um testemunho valioso da influência grega na arte e arquitetura egípcias durante a era ptolomaica. Número 13. O Faraó de Prata. Em 1940, o arqueólogo francês Pierre Montet fez uma descoberta sem precedentes: a tumba de um faraó egípcio antigo, conhecido como o Faraó de Prata. Descoberta na cidade de Tinis, a tumba quase intacta continha não apenas o faraó, mas também sua esposa, outros 2 faraós anteriores, um príncipe e um sacerdote. O sarcófago externo era de granito vermelho, o intermediário de granito negro e o sarcófago interno era feito de prata maciça, um material raro e valioso no Antigo Egito, indicando a importância do faraó. A decoração rica em ouro, incluindo uma máscara funerária, revelava o alto status do faraó. Apesar do luxo, o interior do sarcófago estava completamente desintegrado, sugerindo que, apesar da opulência, os preparativos para a conservação do corpo não foram os melhores. Número 14. Vasos Canopus. O processo de mumificação no Egito Antigo envolvia a extração dos órgãos principais, que eram então preservados separadamente em recipientes especiais chamados vasos canopus. Esses vasos eram essenciais para garantir que os órgãos do falecido estivessem protegidos na vida após a morte. Durante a história do Egito, os canopus evoluíram em design. No início, eram fechados com uma laje plana, mas no período do Novo Império, as tampas passaram a ter a forma da cabeça do falecido ou de animais sagrados. Por exemplo, o deus Apis tinha a cabeça humana e guardava o fígado. Inti tinha a cabeça de babuíno e guardava os pulmões. E Donut, com a cabeça de chacal, guardava o estômago. Esses vasos eram protegidos por deidades como Ísis, Néptis e Selkis, e orientados de acordo com os rituais, garantindo a preservação e a revivificação do falecido no além.
Nossa busca continua aqui em Jerusalém, em busca da Arca da Aliança. Alguns relatos indicam que a arca está em locais como a Etiópia ou Irlanda, mas a verdade é que ela está mais próxima do que muitos pensam. No vídeo de hoje, gostaria de discutir um dos grandes mistérios da Bíblia, que ainda gera dúvidas em muitas pessoas. Você já ouviu falar da Arca da Aliança? Esta é uma das relíquias mais famosas de todos os tempos e que ainda divide opiniões. Alguns afirmam que a arca nunca existiu, apesar de ser mencionada várias vezes no Antigo Testamento. Outros acreditam em seus supostos poderes sobrenaturais. Mas afinal, qual é a verdadeira história por trás dela e por que é considerada sagrada? E se ela realmente existiu, onde estaria atualmente? São muitas as questões em torno desse assunto e vamos explorar tudo isso daqui para frente, certo? Mas antes de prosseguirmos, gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal. Basta clicar no botão inscrever-se abaixo deste vídeo. Ao lado, você verá um sininho. Clique nele e selecione a opção Todas, para garantir que você receba os próximos vídeos assim que forem publicados. Combinado? Então venha comigo e vamos crescer juntos nesta jornada espiritual. Amém, irmãos? Vamos lá. A primeira menção que encontramos sobre a Arca da Aliança está no livro de Êxodo, capítulo 25, que descreve a construção desse objeto na era de Moisés. A arca, também conhecida como Arca do Pacto ou Arca de Deus, era tão sagrada que olhar ou tocar nela poderia resultar em morte instantânea. Enquanto a Arca de Noé foi um grande navio que abrigou Noé, sua família e animais durante o dilúvio, a Arca da Aliança era uma caixa repleta de simbolismos, representando a presença de Deus entre o povo de Israel durante sua jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida. A arca nunca deveria ser tocada ou observada diretamente, sendo sempre coberta por panos especiais. Mesmo os sacerdotes que a carregavam não podiam vê-la ou tocá-la diretamente. Quando o povo descansava em acampamentos, a arca era colocada em um abrigo temporário chamado de tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda feita de cortinas, véus e tecidos de pele de animal, sendo muito resistente e servindo de abrigo para a arca. Dentro da arca, de acordo com a Bíblia, estavam as tábuas da aliança contendo os 10 mandamentos, além de uma jarra de maná, um alimento especial fornecido por Deus para sustentar o povo durante sua jornada no deserto. Também havia um cajado que pertencia a Arão, irmão de Moisés. Este cajado tinha o poder de produzir flores e amêndoas, simbolizando a provisão e o aviso contra a rebeldia. A Arca da Aliança realizava milagres e prodígios por onde passava, sendo capaz de destruir inimigos e remover obstáculos no caminho do povo de Israel. Por exemplo, quando Josué liderou o povo em direção à Terra Prometida, a arca partiu as águas do rio Jordão para que pudessem atravessá-lo a pé. Outro episódio famoso envolvendo a arca foi quando os israelitas chegaram a Jericó. Os portões da cidade estavam fechados, mas após 7 dias de marcha ao redor da cidade, as muralhas caíram, permitindo que o povo entrasse. A arca era tão sagrada que tocar nela ou olhar para dentro dela podia resultar em morte, como foi o caso de Uzá, que morreu ao estender a mão para estabilizá-la. Irmãos, a Arca da Aliança representava a presença divina entre o povo de Israel, sendo um símbolo poderoso de proteção e guia durante sua jornada. Sua construção detalhada e os eventos miraculosos associados a ela são testemunhos da grandeza e do poder de Deus. Porém, sua santidade exigia respeito absoluto, e aqueles que a desafiavam pagavam um preço alto. Acredita-se também que a Arca da Aliança não apenas protegeu o povo de Israel contra inimigos que cruzavam seu caminho, mas também contra os obstáculos naturais encontrados no deserto. Quando havia cobras, escorpiões, animais peçonhentos ou arbustos espinhosos no caminho, estes eram rapidamente eliminados para permitir a passagem do povo. Isso evidencia o cuidado de Deus para com seu povo, não é mesmo? Agora, nos voltamos para uma das perguntas mais frequentes. Onde está localizada a Arca da Aliança nos dias atuais? Esse é um mistério que intriga historiadores até hoje. Para entendermos mais sobre isso, é necessário retroceder e estudar os eventos que ocorreram antes do desaparecimento deste objeto sagrado. Então, vamos examinar a última menção feita sobre ela na Bíblia. No livro de Jeremias, capítulo 3, está escrito:
Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na terra, naqueles dias deque ao Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, nem sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Foi o próprio Deus que determinou que a arca perderia sua importância com o tempo. Essa foi a última vez que ela foi mencionada na Bíblia. Podemos entender que, mesmo sendo tão poderosa e sagrada no passado, em certo momento ela se tornou apenas uma caixa comum. Mas onde estaria a arca hoje? Alguns sugerem que o profeta Jeremias teve envolvimento nessa história. Jeremias viveu durante o período do primeiro templo, construído por Salomão. Após a destruição do templo e a queda de Israel diante da Babilônia, especula-se que Jeremias teria escondido a arca no Monte Nebo, na Jordânia, onde permaneceria até ser revelada por Deus. Outros sugerem que a arca está em Assum, na Etiópia, onde é guardada na Catedral de Santa Maria de Sião. Há ainda teorias sobre os Cavaleiros Templários, que teriam levado a arca para a França. Apesar de muitas especulações, o paradeiro da Arca da Aliança permanece um enigma. Há também a possibilidade de que a Arca da Aliança tenha sido levada para outro local por um grupo conhecido como Cavaleiros Templários. Fundado em Jerusalém no ano de 1118, este grupo militar de cavaleiros durou vários séculos e é conhecido por sua ligação com relíquias sagradas. Algumas teorias sugerem que os templários removeram a arca das ruínas do Templo de Salomão após a invasão babilônica e a levaram para a Catedral de Notre-Dame, na França. Segundo relatos, a catedral abrigaria um vasto armazém de objetos religiosos sob forte vigilância. Acredita-se que a Arca da Aliança não foi para a França, mas sim para a Inglaterra. No entanto, segundo o autor, o líder dos Cavaleiros Templários, chamado Ralph de Sidley, encontrou a Arca da Aliança em um esconderijo secreto no Monte Nebo, o que reforça outra teoria de que a arca foi levada pelo profeta Jeremias para lá. O autor afirma que a arca foi encontrada nesse Monte Nebo e levada para uma cidade no interior da Inglaterra. Outra teoria mais recente aponta que a real localização da arca está no suposto túmulo de Alexandre, o Grande. De acordo com relatos, depois que Alexandre o Grande leu sobre essa profecia, ele teria deixado Jerusalém e partido em busca da Arca da Aliança, na qual acreditava que ainda estavam os poderes de Deus. No entanto, sabemos que o Senhor já havia ordenado, no livro de Jeremias, que a arca não teria mais valor algum, pois o Senhor já não se fazia mais presente naquele objeto. Mas, segundo muitas pessoas, Alexandre, o Grande, foi em busca da arca mesmo assim, e ele teria levado consigo ela de volta para o seu palácio na Grécia. Por fim, muitas pessoas ainda acreditam que a Arca da Aliança está localizada bem abaixo da Cúpula da Rocha, em Jerusalém, que é o templo mais sagrado para os muçulmanos. Mas, irmãos, essas são apenas teorias, e não existe de fato uma comprovação real sobre o que aconteceu com a arca. A verdade é que ela está desaparecida por vários séculos desde a destruição do primeiro templo, e por esse motivo é um dos mistérios mais intrigantes da humanidade. Mas uma coisa é interessante a se pontuar. Quando Deus cumpriu seu propósito com a arca e o povo de Israel, ela deixou de conter grandes poderes e se tornou apenas uma caixa comum. O que havia de muito valioso na arca não eram os seus materiais de ouro ou a sua beleza extraordinária. O que tinha de precioso nela era a presença de Deus que ela simbolizava. E hoje em dia nós não precisamos mais de objetos ou artefatos religiosos para recebermos a presença do Senhor. Todo o poder de Deus pode ser manifestado na pessoa do Espírito Santo, na vida dos seus filhos. E desde a época em que o povo atravessou o deserto, Deus já provou que Ele cuida de nós em todas as situações e Ele usa todos os meios para fazer isso. Amém. Naquela época era necessária a utilização da arca para o povo atravessar o deserto, e hoje em dia nós precisamos somente crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, e assim nós podemos desfrutar da presença maravilhosa de Deus. Amém.
E não somente isso, muitos outros sinais vão acompanhar aqueles que crerem no nome de Jesus e fizerem a sua obra de evangelização. Em Marcos capítulo 16, a palavra nos diz o seguinte: estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Amém, irmãos. A Arca da Aliança continha o poder de Deus em apenas um objeto. Mas quando Jesus veio à Terra, ele morreu na cruz e estabeleceu uma aliança conosco, nos dando o direito de desfrutar do poder e da manifestação de Deus em nossas vidas. E o meu desejo é que nós possamos buscar ao Senhor cada vez mais, para que a gente enfrente os inimigos, para que Deus tire todos os obstáculos que estão no nosso caminho. E para isso, nós só devemos ter fé, não precisamos de objetos. Só precisamos olhar para Jesus, porque ele já venceu tudo por nós. Amém. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido mais sobre a Arca da Aliança, e agora eu peço que você compartilhe, envie nos grupos de família, envie para os seus amigos da igreja. Vamos espalhar a mensagem do Senhor, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.